Eu sou Aguinaldo Oliveira. Eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E mais uma vez estamos aqui, olha, ano novo, vida nova, tudo novo, né, Gustavo? Exato, isso mesmo. E o nosso convidado de hoje, Juliano Baeiro. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado aí pelo convite, sempre muito bom falar sobre energias, matriz energética, energias renováveis. Estamos aí de novo, valeu. Primeira vez Obrigado. Aqui no canal 25. E algumas outras vezes, mas sempre é muito bom conversar com vocês. Primeira vez hoje, né? É a primeira vez hoje, né? Esse ano. Esse ano, muito bom, muito bom. Juliano, a gente vai conversar muito a respeito de energia para a indústria, que é a tua área, né? Você que trabalha há tanto tempo e com tanta autoridade na redução do desperdício, uma das áreas que a gente mais vê o desperdício acontecer é a energia elétrica. E hoje a gente questiona muito sobre a geração própria de energia elétrica da indústria aqui no Brasil. Me parece que existe uma certa dificuldade, um certo gap aí ainda que pode ser alinhado, é isso? Sim, exatamente. Acho que a indústria brasileira trabalhou muito tempo na questão de entender quais eram os problemas internos, né? Entender qual era o desperdício interno, e aí foi trocando. Né? Começou com lâmpadas, depois motores, inversores de frequência, né? Então foi feito um trabalho grande, um investimento alto nisso, né? Existe ainda muitas oportunidades relacionadas a desperdício, né? E excesso de consumo na indústria, mas hoje eu vejo que já estamos no momento de começar pensar, né, e na verdade a indústria já vem falando isso há algum tempo, mas agora acho que agora com mais força, né, pensar em gerar a própria energia. Né? O ponto trata os desperdícios, né, trata o que tem internamente e em algum momento tem que pensar em gerar energia, né? E aí hoje existe aí uma dificuldade, né, para a indústria, principalmente quando ela pensa em payback. Né? Então eu acho que isso é um ponto que eu acho que todo mundo quer, todo mundo se fala, principalmente quando a gente fala em energia solar, fotovoltaica. Então, assim, é uma energia renovável, né? É uma energia que realmente vai agregar muito para a indústria. Mas existe aí ainda muito a questão de, e aí, como que se paga, como a gente faz com a questão de devolver essa energia, né, renovável para a concessionária. Né? Então tem muita questão de legislação, né? Então acho que esses são os pontos aí que a gente vem sofrendo, mas a gente está no momento que é extremamente importante a indústria pensar em geração de energia. Né? Sem dúvida. E é interessante porque isso vem mudando tanto que criou-se até um novo cargo em indústrias que é o gestor de energias. Que antes não tinha, você vê muitas empresas contratando gestor de energias, exatamente por isso que você comentou. Né? Antes, há 5, 6, 8 anos, a gente falava, vou trocar lâmpada, vou trocar iluminação, porque usava-se muito o termo eficiência energética. Né? Exato. Ou seja, vou colocar equipamentos mais eficientes, onde vão consumir menos energia, e aí eu já começo a diminuir o desperdício. Só que isso foi se atualizando numa velocidade tão alta, né, que as empresas estão vendo a necessidade de contratar um profissional da área, né, para conseguir, né, entender primeiro, né, todas as possibilidades de redução, de desperdício e tipo de energia a se consumir, né, porque às vezes hoje você tem uma gama tão grande de possibilidades, até de junção de possibilidades de energia, né, que potencializa o seu desempenho, a sua redução. Sim, sim. Inclusive, né, tem muitos clientes hoje que tem lá a pessoa de meio ambiente e aí foi agregado, né, essa questão da eficiência energética, né? E eles têm uma dificuldade para encontrar, né? A gente já investiu tanto aqui na redução e a companhia tem uma pressão de esse ano chegar em 4% de redução, além do que já foi feito, né? Além de manter o que já foi feito, né? Porque muitas vezes a gente vê que tem ações dentro da empresa, dentro da indústria, que são feitas, mas elas não são sustentadas por muito tempo. E aí se volta a ter um consumo excessivo novamente, né? Então, além de sustentar essas ações,
você tem que achar novos desperdícios. E eu acho que a forma mais fácil de não só achar os 4%, mas mais do que isso, é na geração de energia, né? Então, eu acho que é isso que... E a gente sabe que dá para fazer isso, né? A grande questão eu acho que ainda existe um trabalho sendo feito só nos ganhos tangíveis, né? Que era um pouco que a gente estava conversando, né? Então, assim, eu preciso de um payback aí de 2 anos, né? Mas será que é isso, né? Será que não dá para a gente ter um payback de 4, 6, 8 anos, mas de repente com um subsídio, né? De repente com um trabalho trazendo aí recursos da própria concessionária, que hoje tem um incentivo para isso, né? Ou, né, como a gente estava conversando e que o Gustavo falou, né? Tem outras coisas, né? Que é a questão do impacto ambiental, né? Uma empresa que realmente se importa com a questão ambiental, e aí tem muitas coisas aí que tem muitos ganhos que dá para trazer em relação a vendas, né? E outros pontos, né, Gustavo? Então acho que isso com relação aos ganhos intangíveis, por exemplo, que diminui muito o payback, a gente tem até um exemplo de uma indústria de bebidas que, quando caía a energia, o computador, o sistema caía junto e o sistema demorava às vezes 10, 15 minutos para voltar. E é uma linha de produção toda automatizada. E parava essa linha de produção por 10, 15 minutos, mesmo dando aquela só piscada de energia e voltou. Ou seja, a linha de produção, as esteiras, tinha energia, mas o sistema não alimentava a produção da esteira. Então a esteira ficava parada aguardando informações do software, que demorava às vezes 10 minutos para se carregar novamente. Então o problema grande deles, além, claro, eles colocaram fizemos a conta ali do investimento versus o retorno. Mas quando a gente levava em consideração, né, a perda de produção quando isso acontecia, então, e é interessante que na concessionária você consegue levantar todas as paradas de energia que teve no ano anterior. Então, por exemplo, ano passado, você chega na concessionária, quantos minutos ficou sem energia por quantas paradas? E aí você consegue calcular, então se foram 5 paradas de 10 minutos, o quanto isso impactou no faturamento da empresa. E isso entra no cálculo do payback e ajuda a diminuir muito o payback. Isso é um negócio extremamente importante que você colocou. Eu também tenho alguns cases, né? E não sei se todo mundo sabe, né? Mas quem trabalha na indústria, quando você coloca, por exemplo, uma grande UPS ou um no-break para sustentar essas empresas que têm problema com qualidade de energia, se você colocar só o no-break, você tem um custo de impostos com aquilo. Se você colocar um no-break mais um sistema de energia solar, você tem um incentivo muito grande. Então, e aí o que acontece? Os ganhos são gigantescos, porque você imagine que quando você tem uma falta de energia, e nessas grandes empresas, as perdas são gigantescas, né? Primeiro que você gera de resíduo quando você tem uma parada de máquina, depois o tempo que a máquina leva para voltar a produzir. Né? E muitas vezes tem problemas de qualidade quando volta a produzir. Aí você tem outro ponto, que é a questão de queimas de placas eletrônicas, né, por variação de tensão. Então, assim, são inúmeros ganhos que você tem, né, na indústria quando a gente fala de problema de qualidade de energia. E aí, se você tem um filtro atrelado com uma geração de energia, né, nossos ganhos são imensuráveis, principalmente em empresas, indústria de processos. Né? Eu acredito que você tocou num ponto-chave, que é juntar diversas tecnologias ou diversas modalidades para que a gente possa não ficar refém de uma única. Sim. E eu gostaria de falar um bloco inteiro sobre isso, então a gente vai convidar aqui o intervalo comercial e volta para falar sobre essa junção de diversas possibilidades, porque quando uma não é adequada, a outra será. É isso aí. É isso? É isso aí. Então, vamos para o intervalinho, Gustavo? Vamos. Intervalinho aqui nosso no SFX EnergyCast e voltamos daqui a pouco. Pensando em investir em um novo negócio?
A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. Voltamos aqui com o nosso SFX Energy Cast, eu, Gustavo Moraes e Juliano Baeiro, e falando aqui a respeito dessa redução do desperdício da energia elétrica nas indústrias, e um dos principais pontos é a gente pensar quais são os mecanismos que a gente tem de defesa em relação a esse desperdício de energia que podem ser conciliados, né? O que dá para fazer junto, Juliano? A gente conversou um pouco, né, sobre a questão do quanto a indústria está sofrendo também com a questão da qualidade da energia elétrica, né? Sem dúvida. O Gustavo passou e realmente isso é fato no Brasil, né? As concessionárias pouco se importam com a questão da transmissão, né? Distribuição hoje está ok, mas transmissão tem muitos problemas, né? Uhum. E a gente vê que existe aí uma perda até de energia elétrica voltada a essa questão da qualidade da energia elétrica, né? Sem falar os outros custos, né? Então, eu acho que aí a gente começa né, Gustavo, começa a viabilizar, né? Não só a questão de pensar em quanto eu vou economizar com a geração, mas também o quanto eu vou evitar de problemas com qualidade da energia elétrica quando eu tenho uma geração trabalhando em conjunto, né, com o armazenamento de energia, né, que são os no-break, UPS, né? Então, acho que é isso, né, Gustavo? Inclusive, vocês têm aí cases, né, que a gente vai começar a trabalhar em conjunto também nos meus clientes, né? Legal. Voltado a essa questão aí de a junção de tecnologias para realmente viabilizar, né, colocar a geração de energia na indústria, né? Exatamente isso, porque hoje a gente fala muito em consultoria, né? Hoje a SFX é uma consultoria em soluções energéticas renováveis. Você vai buscar soluções, né, Gustavo? E não simplesmente personalizadas. fazer. Porque às vezes a gente percebe muito o pessoal falando assim, a solução para isso é aquilo, mas será que cabe ali naquele espaço? Isso, já não existe mais aquele produto de prateleira, né, que serve para qualquer empresa. Então, a gente tem que entender primeiro, né, o perfil de consumo daquela empresa, entender qual a dor daquela empresa, que nem o Juliano falou, às vezes ele tem muita oscilação de energia, às vezes onde ele está ali localizado, às vezes é um final de rede, onde os equipamentos sofrem demais com essa oscilação, muitas paradas para manutenção, diminuição de vida útil de equipamentos que são mais sensíveis a essa oscilação. Então, tudo isso entra também num cálculo de payback. Né? Quanto tempo esse equipamento ficou parado em um ano por manutenção? E quanto isso impactou no faturamento ou, né, na inexistência desse faturamento enquanto ali está parada aquela máquina? Não é só o custo da manutenção em si. E o que a gente pode fazer somando tecnologias, agregando tecnologias para essa empresa ou para esse cliente, aonde numa solução mais personalizada a gente consegue, né, diminuir ou até estancar essa dor desse cliente, otimizar e diminuir muito esse desperdício energético. Né? Sim. Acho que é trabalhar um pouco o nível de consciência, né, também, das empresas, que realmente, né, porque a gente estava conversando também, existe não só a questão de uma pressão interna da indústria, né, para
melhorar a questão da eficiência energética, mas tem uma questão do governo, né, brasileiro, tem uma questão de uma pressão global, né, para realmente trabalhar essa questão, né, de reduzir desperdício, mas também trabalhar cada vez mais com energias renováveis, né? O Brasil se a gente falar sobre matriz energética, né, o Brasil ainda tem 55% da energia gerada por não renováveis. Aí quando a gente vai para a matriz de energia elétrica, aí 85% é energia renovável, né? Mas aí a gente vê, né, hoje com essa questão até de carro elétrico, né, o quanto vai aumentar essa questão de consumo de energia elétrica, e a gente não tem, né? Não tem transmissão, né? Não tem distribuição. Então, se tiver, montou um parque eólico no norte e nordeste do país, né? Mas onde está a concentração maior de consumo de energia elétrica está no sul, sudeste e ali um pouco do norte do país, do nordeste do país, né? Então, eu acho que as indústrias estão mais concentradas nessa parte do país, né? Então, é onde a gente tem que fazer o trabalho de gerar energia e realmente e essa energia a gente sabe que é uma energia muito melhor, com certeza, né? Que está sendo gerada ali, né? Então, e a gente vai resolver muito. Eu acho que a ideia é que com isso resolver, além da questão da eficiência energética, né, tratar a questão da eficiência energética, reduzindo, né, o custo, ainda a gente vai ter aí outros ganhos, né, na indústria. Então, eu acho que é um pouco da indústria entender que existem formas de fazer que já estão validadas, homologadas em grandes indústrias, né? É realmente pegar uma empresa igual a SFX, que tenha essa consultoria e vai entender, né, e vai mostrar para essas indústrias, para essas pessoas, principalmente do meio ambiente, né, que hoje, como a gente falou, né, tem pessoas direcionadas para isso. Antes, né, você tinha muita questão lá do time de manutenção cuidando da questão da energia elétrica, né? Ou da eficiência energética da indústria. Hoje você tem uma pessoa lá que é de meio ambiente, né? Mas ela conhece de meio ambiente, ela quer saber da pegada de carbono e todos esses pontos, né? Quando você tinha antes a manutenção cuidando desses pontos, né? A manutenção estava preocupada assim, eu tenho que manter a minha indústria rodando, né? Depois uma outra visão, né? É uma outra visão do negócio, né? Então, mais funcional apenas. Exato, né? Exato. Juliano, eu vi que você falou em algum momento sobre incentivos do governo. Sim. Quando você fala em incentivos do governo, é em relação a o que você vai utilizar, tanto como geração de energia, como também em relação aos no-breaks. Eu quero tocar nesse assunto, mas eu quero também falar um pouco sobre aquilo que você próprio disse no início, que é a questão da consciência ambiental. Esses dois temas eu quero deixar para o terceiro bloco, ok? Então vamos puxar mais um intervalinho, Gustavo? Com certeza. E a gente volta daqui a pouco. SFX EnergyCast, hoje falando com o Juliano Baeiro a respeito do desperdício na indústria, em especial energia elétrica. Juliano, fala-se muito sobre consciência ambiental, que a indústria está cada vez mais consciente. Aliás, a propaganda está em cima da consciência do meio ambiente, da preservação daquilo que a gente tem de recursos naturais. Mas, no fim das contas, a gente vê muito a indústria fazendo cálculos. Sim. Número. Quando que vai ter payback? E muitas vezes a falta desse payback a curto prazo faz a indústria não querer fazer esse sacrifício. E no início do nosso programa você falou muito a respeito da consciência, de benefícios não tangíveis. Você acha que está faltando essa questão de olhar para o benefício não tangível sem depender de incentivo do governo, ou você acredita que só faz sentido realmente trabalhar se houver esse subsídio? Eu acho que assim, né, existe uma pressão global em relação à sustentabilidade e
boa parte da sustentabilidade está relacionada à eficiência energética, né? E assim, quando a gente fala em pegada de carbono, né? A gente conversou aqui no início, falando sobre a pessoa do meio ambiente, eles estão preocupados na questão da pegada de carbono, né? Então, então, veja que quando eu falo também de nível de consciência, das pessoas entenderem quais são as possibilidades de realmente trabalhar a questão da eficiência energética, principalmente nessa questão de pegada de carbono, que é a grande função aí da pessoa do meio ambiente, né? Então, acho que hoje a gente tem muitas possibilidades, mas muito ainda a indústria não conhece de como fazer. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que esse é o grande trabalho que a gente tem que fazer. E aí, quando a gente pega, vamos lá, nós estamos falando em 3 coisas agora. Uma coisa é redução do custo de energia elétrica, que tem várias indústrias que o maior custo de produção é a energia elétrica. Sem dúvida. Aí depois a gente tem a questão das perdas relacionadas à má qualidade de energia elétrica. Né? E depois a gente tem os ganhos e os incentivos, né, globais em relação à pegada de carbono. Então são 3 pontos importantes, né, que a indústria ou as pessoas que estão à frente desse trabalho têm que ter consciência disso, de entender que não é só a questão de você economizar energia elétrica, que ali vai pagar, mas tem outros pontos que acaba viabilizando muito projetos e projetos muito maiores, né? Inclusive a gente tem 3 cases que exemplificam muito isso que você comentou. Né? O primeiro deles, uma indústria que ele tinha problema com qualidade de energia e custo muito alto no horário de ponta, que né, para quem está em casa, num determinado horário, geralmente das 18 às 21 horas, onde o custo da energia naquele momento é muito mais alto. Ao ponto dessa indústria fazer as contas e ficar mais barato ela colocar um gerador a diesel nesse horário, porque mesmo com o custo do gerador ainda assim saia mais barato do que... Então, chegava nesse horário, tinha lá uma automação que parava de consumir energia da rede, consumia do gerador, às 21 horas isso voltava. E aí, num atendimento mais personalizado, a gente instalou um sistema de energia solar, onde diminui, onde zera, pelo menos durante o dia, essa instabilidade da rede, porque está gerando no próprio local de consumo. E nós instalamos banco de baterias, substituindo o gerador. Hoje, essa conta já faz sentido. O que ele gastava por mês com manutenção do gerador, combustível e tudo mais, a conta fechou. Então, hoje ele usa baterias nesse horário, então diminui o custo, diminui a pegada ambiental, porque um gerador a diesel, as emissões são muito altas, diminui a insalubridade dos funcionários que faziam ali, né, a reposição do combustível e tudo mais. Então esse foi o primeiro case. O segundo case foi de uma grande empresa de logística, uma multinacional, que a matriz tem metas e objetivos de redução de emissões de gases, isso nível mundial, e no Brasil eles entenderam que a energia solar seria o melhor caminho para atingir a meta Brasil dessa multinacional. E nós estamos instalando sistemas de energia solar no centro de distribuição dessa empresa, em vários deles no Brasil, que isso vai diminuir muito. E o terceiro é com relação a crédito de carbono. Então nós estamos ali fazendo a instalação de um sistema grande para um abatedouro. E aí a gente começou a fazer um levantamento e hoje a gente trabalha com certificação de crédito de carbono e a gente fez um inventário para ele de carbono e entendeu que o quanto ele conseguiria, com essas ações, neutralizar as suas emissões. Muito legal. Então é interessante porque, por uma volta ao que a gente comentou no início do programa, né? Um consultor de energia pode fazer muita diferença, né? A gente está falando em 3 cases completamente diferentes um do outro, mas todos envolvendo, né, a mesma situação. E é legal a gente perceber que não é por acaso que a SFX e a EGE têm essa sinergia, né? Porque a mentalidade dos fundadores é a mesma, né? Então, por isso que um complementa o outro e que há a possibilidade de fazer trabalhos em conjunto e quem ganha com isso aí é o consumidor final, né, Juliano? Exatamente. Muito bom.
Juliano, muito obrigado por ter vindo a mais um convite aqui do Canal 25 e agora estreando aqui no SFX EnergyCast. E espero que você volte mais vezes, tá? Muito obrigado pelo convite. Então, sempre que precisar, eu acho que é extremamente importante a gente passar informações, né, para as pessoas que precisam e ajudar, né? Ajudar não só as indústrias, mas o Brasil e o planeta também. Muito bom. E o SFX EnergyCast fica por aqui, mas volta na próxima semana com mais uma entrevista, com mais conteúdo, falando a respeito dessa redução de desperdício quando se fala em energia. Eu, Gustavo Moraes, e mais um convidado aqui, né, Gustavo? Exatamente. Próxima semana estaremos de volta com um assunto, inclusive, muito interessante, que são sistemas híbridos e sistemas de recarga de veículos elétricos. Que dia será? Próxima quinta-feira, às 22 horas. Isso, com você, aqui no Canal 25.